Opa, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre padrões da mente. E o que eu quero dizer com padrões da mente? Eu quero dizer como é que a nossa mente funciona, né? O nosso cérebro, ele precisa economizar energia, porque ele processa muita informação para controlar o nosso corpo, nossa mente, todos os nossos órgãos, então ele precisa economizar energia. E aí ele acaba criando padrões, né? Então toda a nossa vida, ela é basicamente regulada por padrões. E eu quero trazer aqui para você que a nossa mente é dividida basicamente em 3 partes. A primeira parte é a parte consciente, ou seja, nós temos padrões conscientes. Isso é bem simples de você identificar. Por exemplo, você tem um padrão consciente que você toma banho, que você faz todos os dias, você conscientemente faz a ação que você precisa fazer. Esse é um exemplo muito simples, não preciso explicar. O segundo padrão que a gente tem é o padrão inconsciente-consciente. Um exemplo disso também é muito simples. Você aprende a andar de bicicleta, pode passar 10 anos sem subir numa bicicleta, quando você sobe na bicicleta você sai andando. É um padrão inconsciente-consciente. Ou seja, quando você aprendeu a andar, você instalou no seu subconsciente um programa para saber equilibrar, saber pedalar, saber ter o equilíbrio para poder movimentar, andar na bicicleta e etc. Então, isso você não esquece, você passa a vida inteira e você continua andando de bicicleta. Outro padrão inconsciente-consciente é você aprender, você dirigir carro. Depois que você dirige carro, você faz todas as manobras sem precisar pensar o que você vai fazer. Você acaba até, às vezes, dirigindo, atendendo celular, escutando música, conversando. Então, esse é um padrão inconsciente-consciente. Agora eu quero me concentrar no terceiro padrão, que é o inconsciente-inconsciente. E é aqui que o bicho pega. Por quê? Porque segundo os grandes pesquisadores de Harvard e outros grandes psicólogos, a maior parte do nosso cérebro, da nossa mente, é controlada pelo nosso inconsciente. E é aqui, no inconsciente, que os bloqueios estão instalados. E é aqui que a gente precisa vasculhar, procurar, para que a gente consiga encontrar os bloqueios. E esses bloqueios, eles também são padrões, eles são regidos por padrões. O problema é que eles não são tão simples de identificar, porque como eles são, nós agimos de uma forma completamente inconsciente e você repete esse padrão ao longo da sua vida, em intervalos de tempos longos, dificilmente a gente consegue identificar. Então, a melhor forma de explicar isso é você olhando para trás na sua vida e você verificar o que é que você repetiu na sua vida, repetiu em termos de padrão, que você fez diversas vezes, ou que você fez que deu errado. É mais fácil você olhar para o que deu errado na sua vida e você procurar um padrão que existe ali. E se você vasculhar bem, você vai encontrar um padrão. Porque esse padrão está instalado na sua mente inconsciente e inconsciente e ele rege as suas ações para que você tenha o resultado que você não quer. É exatamente isso. O resultado que você não quer é regido pelos padrões inconscientes e inconscientes. E também pelo padrão inconsciente e inconsciente, você também tem os resultados que você quer, né? Mas esse não é o foco aqui. O foco aqui é olhar para os bloqueios. E é eles que te limitam. É eles que te impedem que você tenha o resultado que você quer para a sua vida. Agora, quando você olha para na sua linha do tempo da sua vida, você começa a identificar esses padrões. E aí quando você começa a identificar, você percebe que tem algum tipo de bloqueio bem oculto ali. E esses bloqueios, quando você identifica, você pode... o primeiro passo é identificar. Depois que você identifica, é você remover esse bloqueio. Somente aí você consegue ter um grande salto em alguma coisa. Por exemplo, no meu caso específico, eu tinha um padrão inconsciente,
onde eu começava algo, eu começava a trabalhar em algo, a minha mente ficava extremamente energizada, eu ficava muito excitado em relação à ideia que eu estava trabalhando, e durante o projeto, em algum momento, quando chegavam 70%, 80%, 90%, a minha mente me sabotava e me criava uma nova ideia extremamente genial para que eu pudesse abandonar a ideia que eu estava trabalhando, e aí eu começava a focar a energia num outro projeto, e eu abandonava esse projeto. O que acontecia é que eu não concluía uma atividade. E assim eu fui seguindo a minha vida inteira, fazendo esses padrões de começar algo, colocava uma energia muito grande, começava a trabalhar, chegava lá na frente, perto de concluir e interrompia. E eu escutava várias pessoas falando, você começa algo e não conclui. Você começa algo e depois no meio do caminho você muda. Eu escutava, mas eu não conseguia entender. Eu achava, na minha mente consciente, eu achava que eu estava fazendo certo, que eu estava corrigindo a trajetória para onde eu queria chegar. Na verdade, o que eu estava fazendo, eu estava me boicotando, porque tinha algo oculto que estava me controlando, no meu padrão inconsciente e inconsciente, ele ficava me controlando, sem que eu tivesse nenhuma clareza, ele me controlava para que eu não tivesse um resultado, ou melhor, que eu tivesse o resultado do fracasso. Então as ações que a minha mente inconsciente e inconsciente traziam eram ações de boicote, ações onde o meu resultado era dado pelo fracasso. E eu não sabia que eu estava indo em direção ao fracasso. É óbvio que se eu soubesse, eu tinha interrompido isso. Quando eu descobri esse padrão, onde eu começava algo e eu não concluía, e eu vi a minha linha do tempo, e eu identifiquei qual era o bloqueio, qual era a conversa que estava como pano de fundo aqui, eu consegui interromper esse processo. E somente aí eu consegui dar o próximo salto, o próximo passo, e o salto veio, que é começar a concluir as coisas. Outro exemplo que eu fazia muito era pegar várias tarefas para poder trabalhar ao mesmo tempo, como se eu fosse multitarefa. E já é comprovado que o nosso cérebro ele não consegue focar em mais do que uma atividade para poder executar a tarefa. Então, se você está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, considera que você só está prestando atenção em uma. A outra tarefa você não está prestando atenção. A sua mente não consegue compartilhar essa informação ao mesmo tempo. Então você não consegue dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. E esse é o objetivo, que você fique presente ao que realmente importa, que é onde vai fazer a grande diferença na sua vida, que é você começar a identificar os padrões inconscientes e inconscientes. São aí que os seus bloqueios estão instalados. Eles estão como se fosse um ponto cego, algo que você não vê. Ele está aqui atrás, como se fosse na sua nuca aqui, e você vira para cá, o ponto cego vira para cá. Você vira para cá, o ponto cego vira para cá. Normalmente, as outras pessoas enxergam isso, como você também enxerga numa pessoa próxima a você, quais são os padrões dela. O problema não é a gente enxergar o padrão do outro, o problema é a gente enxergar o nosso padrão. Quando a gente enxerga o nosso padrão, a gente identifica o que vem repetindo, o que a gente vem repetindo, que nos prejudica, a gente consegue interromper isso, né? E é aí que você tem o salto para o que você quer na sua vida. Então, esse é o objetivo desse vídeo, é trazer um pouco de clareza sobre os padrões inconscientes e inconscientes. Me fala aqui embaixo, aqui nesse vídeo aqui, se você já descobriu algum padrão inconsciente seu, para que eu possa te ajudar e de repente trazer um vídeo específico aqui para poder contribuir com você. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.